Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre a clara e simples distinção oposta entre as duas classes de pessoas que existem nesse mundo, que são os justos e os ímpios. E as escrituras, que eu vou ler daqui a pouco, nela contém muitos textos falando sobre isso. E é importante discernir quem é o justo e o ímpio hoje, ou melhor, quem é o justo e o perverso hoje no século XXI. Porque a diferença está naquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Aquele que serve a Deus e o obedece e o ama acima de todas as coisas, esse é o justo, que procura viver em retidão, procura ter um procedimento irrepreensível e exemplar, tanto diante de Deus como diante dos homens. Por isso, ele é considerado justo. Mas o ímpio, ou melhor, mais o perverso, é aquele que, infelizmente, não crê em Deus, não tem temor de Deus diante dos seus olhos. É alguém que se entregou à impiedade, aos pecados, às iniquidades e às abominações. Então, ele faz e pratica muitas coisas erradas. E ele sofre as consequências disso. Esses são os perversos. E, como está escrito, o Senhor Deus conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, que são os perversos, não prevalecerá, perecerá. Então, já dá para entender que essa diferença entre justo e ímpio, ou justo e perverso, vai ter um final diferente também. Porque o justo terá uma recompensa da parte de Deus no final de sua vida. Mas o perverso terá uma sentença da parte de Deus, uma sentença punitiva da parte de Deus no final de sua vida. Então, é necessário esclarecer essa questão para que não fique nenhuma dúvida em ninguém sobre quem é justo e quem é perverso hoje em dia. Porque, infelizmente, hoje, a humanidade se divide nessas duas classes de pessoas. Bom seria se existisse apenas justos. Ou seja, se existissem pessoas apenas que vivessem para praticar algo que fosse bom, que fosse sensato, justo e piedoso. Isso seria perfeito para o mundo. Mas, infelizmente, nós vemos que a realidade não é bem assim. A realidade mostra que existem justos e perversos. Só que os perversos são a maioria. E é por isso que o mundo está muito cheio de práticas perversas, práticas erradas, práticas que estão estragando a humanidade. E essas práticas vêm desses homens perversos. Mas, mesmo assim, ainda existem justos que se desviam do mal, que praticam o bem, que têm temor de Deus diante dos seus olhos, que querem obedecer a Deus e procuram fazer isso o máximo possível, com perseverança, com fé, com dedicação. Então, é assim que se divide o mundo hoje. E hoje eu vou ler aqui alguns textos que falam exatamente sobre o contraste entre o justo e o perverso. E os textos que eu vou ler aqui estão escritos no livro de Provérbios de Salomão. Ou seja, o que eu vou ler são provérbios citados por Salomão a respeito do justo e do perverso, para que possa se diferenciar um do outro, para que possamos ver quem de fato nós somos, se somos justos ou perversos. É agora que vai se definir a nossa prática,
se é uma prática justa ou é uma prática perversa. E esses textos que eu vou ler aqui vão esclarecer sobre essa questão, para que assim as pessoas possam discernir com mais clareza quem é o justo e o perverso. Então eu vou ler aqui, eu vou começar a ler aqui o texto que está aqui no livro de Provérbios. E está escrito assim: a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Então, a boca do justo é manancial de vida. Ou seja, as palavras que saem da boca do justo produzem vida. Produzem vida naquele que as ouvem. Então, quando o justo fala, as palavras dele são para edificar, são para curar, são para fazer com que uma pessoa tenha uma vida saudável. Por isso é que está escrito aqui: a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Então, da boca do perverso, infelizmente, sai violência, sai adultério, morte, homicídios, blasfêmias e várias outras coisas erradas que infelizmente não trazem nenhum bom resultado para aqueles que as estão ouvindo. Ao contrário da palavra que sai da boca do justo, porque aquilo que sai da boca do justo é manancial de vida. Então é isso, essa é a primeira diferença. Agora eu vou ler aqui mais um texto. Está escrito assim: o justo é libertado da angústia, e o perverso a recebe em seu lugar. Então, o justo, ele passa por momentos de angústia na vida, com certeza. Mas, como o texto diz aqui, ele é libertado da angústia. Porque possivelmente Deus o livra desse momento de angústia. Deus o alivia, Deus o consola. Deus faz alguma coisa para livrar o justo dessa angústia que o aflige. Essa é a verdade. Mas, como diz aqui, quando o justo é libertado dessa angústia, o perverso a recebe em seu lugar. Então, esse perverso, ele passa a sofrer as angústias das quais o justo foi libertado. Agora, quem passa a sofrer essas angústias é o perverso. Essa é a realidade. Então, eu vou ler aqui mais um texto aqui que fala a respeito do contraste entre o justo e o perverso. E o texto diz assim: o justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. Então, o justo, ele atenta para a vida dos seus animais, ele cuida, ele alimenta, ele dá água para os seus animais beberem. Ele leva os seus animais, quando eles estão doentes, ele trata com algum tipo de remédio, enfim. Ele faz um cuidado todo especial com os seus animais domésticos ou as suas criações, enfim. Ele faz isso. Ele tem essa vontade de fazer isso. Isso parte dele voluntariamente, porque ele tem cuidado com seus animais. Mas o coração dos perversos é cruel. Ou seja, os perversos agem com crueldade com seus animais. É isso que ele está falando aqui. Então, eles agem com crueldade. Eles agem de forma desumana, com raiva. Eles não cuidam direito dos seus animais, deixam eles passar fome. Às vezes eles ficam doentes, eles não cuidam. Enfim, essa é a diferença. Esse é o contraste prático entre o justo e o perverso em relação aos animais que eles têm. Então, eu vou ler aqui mais um texto aqui que vai falar sobre o contraste entre o justo e o perverso. Está escrito assim:
O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. Então, o justo que tem um companheiro, um amigo, alguém que ele conheça, ele serve de guia para essa pessoa. Ele mostra o caminho certo pelo qual aquela pessoa deve andar. Ele aconselha a pessoa a praticar em sua vida, ao longo do seu caminho, em todo o seu caminho, algo que seja perfeito, para que ele não falhe em tempo algum no caminho que ele está andando. Então ele serve de guia, ele direciona o seu companheiro para que ele possa praticar o que é certo. Mas aí o texto continua dizendo, mas o caminho dos perversos os faz errar. Então, os perversos, eles fazem uns aos outros se errarem. Eles não conseguem direcionar as pessoas para algo certo. Eles sempre procuram aconselhar, eles sempre procuram se aconselhar a fazerem coisas erradas. Esse é o conselho dos perversos, levar sempre a pessoa a praticar a coisa errada. Essa é a realidade. Então, esse é o contraste, esse é mais um dos contrastes entre o justo e o perverso. Agora eu vou ler mais um texto aqui, ó. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. Então, quando o justo ouve a palavra de mentira pronunciada por qualquer pessoa, ele se aborrece daquilo, ele não gosta. Ele repudia. Ele não aceita esse tipo de coisa, essa palavra de mentira, da parte de ninguém. Mas, como diz aqui, mas o perverso faz vergonha e se desonra. Por quê? A palavra de mentira para o perverso é algo, digamos assim, normal. Ele aceita, ele consente, ele se torna cúmplice até. Ele participa disso. Para ele, falar mentira é algo certo, porque na mente pervertida dele, no valor invertido dele, a mentira é algo certo. Então, isso é o que faz ele ter vergonha e desonra em sua vida. Porque as pessoas que veem, pessoas que aceitam esse tipo de coisa, para esse perverso, isso é uma vergonha e uma desonra diante de todas as pessoas. As pessoas veem essa pessoa sem nenhuma credibilidade. Veem uma pessoa assim sem nenhum tipo de bom exemplo, digamos assim. E as pessoas procuram se desviar de pessoas assim, desonrar. Não querem estar junto com essas pessoas. Então, esse é mais um contraste entre o justo e o perverso. Agora eu vou ler aqui mais um aqui. O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos perversos passa fome. Então, isso é algo bom. O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite. Ele sempre está satisfeito com aquilo que ele tem para comer, para beber. Ele não é alguém insatisfeito em relação àquilo, ele é agradecido, ele é grato. Pode ser até pelo pouco que ele tem para comer, mas ele come aquela refeição com alegria, com singeleza de coração, com gratidão. É assim que é. Então, mas aí o texto diz, mas o estômago dos perversos passa fome. Então, isso é algo ruim. Passar fome para o perverso é algo ruim. Porque muitas das vezes ele não agradece, ele é ingrato. Ele não
ele não come seu alimento com alegria. Então, isso faz com que ele passe fome. E isso é o que acontece. Essa é a diferença entre o justo e o perverso. Esse procedimento, esse provérbio é bem claro e simples a respeito desse tema. Então, eu vou ler aqui agora mais um texto aqui que fala sobre essa questão. Aliás, esse texto que eu vou ler aqui agora é o último. E está escrito assim: o insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue prudência. Então, pessoal, o insensato é aquele que é o perverso. Ele despreza a instrução de seu pai. Ele despreza. Ele não dá valor à instrução de seu pai. A instrução do seu pai, para ele, é inútil. A instrução do seu pai não vai trazer nenhum benefício, nenhum efeito em sua vida, porque ele despreza. Ele não quer ouvir. Mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Então, esse é o justo, que atende à repreensão do seu pai. E essa pessoa consegue prudência na vida. Então, isso é bom demais. É melhor ser um justo que atende à repreensão do pai, porque isso vai produzir nele prudência na vida. Então, essas são as diferenças, os contrastes entre o justo e o perverso. É assim que nós podemos ver as pessoas hoje. Porque, como eu já disse, só existem duas classes de pessoas no mundo hoje: os justos e os perversos. Então, essa diferença é o que estabelece a vida daqueles que são justos e a vida daqueles que são perversos. Qual deles você é hoje? Você se enquadra entre os justos ou entre os perversos? É hora de pensarmos a respeito disso, para discernirmos quem somos de fato hoje, tanto aos olhos de Deus como aos olhos dos homens. Porque tanto diante de Deus como diante dos homens, nós temos que ser irrepreensíveis, temos que ter uma vida exemplar, temos que ter uma vida incorruptível. E isso só acontece na vida daquele que é justo. Mas na vida do perverso, tudo é pervertido. Ele se torna totalmente repreensível. Ele é alguém que não tem vida exemplar. Ele é alguém que tem uma índole e um caráter mau. É assim que é. É assim que se define o contraste entre o justo e o perverso. Então esses provérbios serviram para esclarecer isso, porque esse esclarecimento coloca as pessoas nos seus devidos lugares, digamos assim. E é isso que acontece hoje. Então, o que eu falei aqui, com certeza foi útil, foi importante, porque esse ensinamento tem que ser estimulado, tem que ser ensinado para estimular, encorajar e incentivar as pessoas a deixarem de serem perversas e começarem a ser justas. Esse é o objetivo de eu estar falando aqui. E eu espero que as pessoas entendam isso. Porque, com certeza, é melhor ser justo. Porque os justos herdarão a terra, como o próprio Senhor Jesus disse. Então, que essa palavra possa edificar muitas vidas hoje. Possa edificar para melhor. Possa conscientizar muitas pessoas para que elas deixem as práticas perversas e comecem a praticar o que é justo. É assim que tem que acontecer com todo ser humano consciente e prudente. Eu espero que isso aconteça com todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.